Sejam bem-vindos ao terceiro e último vídeo da parte da resolução do exame da UP 2026. Então, sem mais conversas, vamos ao que nos interessa. Nos últimos dois vídeos resolvemos a partir do número 1 até o número 28. Então, este vamos iniciar a partir do número 29 até o último. Ok. Temos aqui seja A1, A2, AN igual a 1, A2, A3, com a progressão aritmética. E de razão R, e S1, S2, S3, a sequência definida como a soma, isto é o seu enésimo termo e a soma dos n primeiros termos, tá bom? Sabendo que 168, 220 e 279 são termos consecutivos da sequência da soma. Qual é a razão da progressão aritmética? Ok, aqui número 29, temos esses três valores aqui são as somas. Esse aqui é a soma de n termo, aqui é a soma de n termo mais 1, e aqui é a soma de n termo mais 2. Soma de n termos é 168. Soma de n termo mais 1 é 220. E a soma de n termo mais 2 é igual ao quê? A 279. Ok, sabemos que é uma progressão aritmética, mas aqui eu vou dar um exemplo muito simples de resolver. Vamos considerar que, supondo que alguém tem dois números, por exemplo, número 1 e número 2. Somar 1 mais 2 dá quanto? Dá 3. É a soma desses dois números. Se eu aumentar um terceiro número, somar 1 mais 2, por exemplo, mais 1, 3, dá 6. O que significa? A soma anterior com a posterior, a diferença é do termo que eu aumentei. O que estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: a soma de n termo mais 1 menos a soma de n termo é igual ao termo que foi aumentado. E também a soma de n termo mais 2 menos a soma de n termos mais 1 é igual ao termo que foi aumentado, que é este aqui, n mais 2. Esse é o princípio. Então, o que vamos fazer aqui? Soma de n termo mais 1 é 220 menos 168 é igual ao termo que foi acrescentado, que é este. Portanto, AN mais 1 é igual a 220 menos 168 dá 52. O mesmo raciocínio aqui, 279 menos 220 é igual ao quê? A AN mais 2. Portanto, AN mais 2 é igual ao quê? É igual a essa diferença dá 59. Então, a razão é igual ao quê? Ao termo posterior menos o termo anterior. Com isso, a razão é igual a quanto? 59 menos 52, que dá 7. Esta é a nossa razão, 7. Então, podemos ver aqui no nosso exame qual é a opção correta. 7 é a opção D. Essa é a opção correta. Número 30. É um problema grande, mas não tem nenhum problema também. Problema não tem problema. Uma indústria deseja blá 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 blá. Qual é o gráfico que melhor representa a função? A função aqui, número 30. Número 30, tem a nossa função Q de t igual a quê? A 20 mais 2 vezes seno do t menos 4 cosseno de t. Queremos aqui o gráfico que representa melhor essa função aqui. Aqui é muito simples a gente ver o gráfico. Por que é muito simples? A questão é, seno e cosseno são funções que criam ondas. O seu gráfico são ondas, são funções periódicas que criam onda. Então, podemos ver que aqui, esse gráfico aqui não é uma onda como tem uma onda periódica, hein? Não tem nenhum período aqui, então não pode ser. E aqui também não pode ser, então ficamos com o quê? A ou opção C. Agora, para sabermos se é a opção A ou a opção C, é simples. Vamos determinar a ordenada na origem, porque a ordenada na origem é única. Então, vamos determinar a ordenada na origem. Colocar 0 no lugar de t. Então, Q de 0 é igual a quê? 20 mais 2 vezes seno de 0 menos 4 vezes cosseno de 0. Isso é igual a quê? 20 mais seno de 0 é 0, vezes 2 dá 0.
menos 4 vezes cosseno de 0 é 1. Então ficamos com 20 menos 4 que dá 16. Então o gráfico é aquele que inicia no 16. Estou a tentar aproximar aqui para melhor visualizar. Este aqui inicia onde? No 20. Então não. Este aqui que está iniciando próximo de que? Do 15. Então este mesmo é a opção A. A opção correta aqui é a opção A. Ok. 31. Vamos agora para cálculo. Então 31 pede o quê? Qual é a derivada da função? Número 31. Queremos a derivada da função f de x. Da função f de x igual a raiz quadrada de x vezes ln de x. Então aqui no A, ln da raiz quadrada de x. O que nós queremos é a primeira derivada ou a derivada. Então a derivada desta função é igual a derivada de produto. Derivamos a primeira vezes a segunda não derivada, mais a primeira não derivada, vezes a derivada da segunda função, a sua derivada. Então, a primeira derivada vai ser igual a quê? Derivada de raiz quadrada de x é x é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x vezes ln de raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vezes a derivada de o quê? De raiz de ln de x da raiz quadrada de x, a sua derivada, que é o argumento sobre o argumento não derivado. Com isso, podemos aqui simplificar. Podemos simplificar o quê? Este com este. E aqui ficamos com o quê? Ficamos com ln de raiz quadrada de x sobre 2 vezes quadrada de x mais aqui resta a derivada deste aqui, que é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x. Com isso, a primeira derivada vai ser igual a quê? Vai ser igual a ln de raiz quadrada de x mais 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x. Podemos ver aqui que a opção correta é a opção A. A é a opção correta. Então aqui a opção correta é A. Número 32, temos aqui, seja essa função f de x igual a 2x menos 3 sobre 3x mais 2. Uma função real de variável real. Qual é a sua inversa? Temos que determinar aqui a inversa. Número 32, temos a função f de x é igual a 2 vezes x menos 3 sobre 3x mais 2. Queremos o quê? A sua função inversa. Ok. Então, para nós determinarmos a inversa aqui, é só substituirmos o x pelo y. O que estamos a falar aqui? Temos aqui f de x, sabemos que f de x é o mesmo que y. Então vamos trocar aqui por y. Ficamos com y igual a 2x menos 3 sobre 3x mais 2. Então, inverter uma função é vamos pegar este valor, aqui onde tem x, trocar por y, aqui onde tem y, trocar por x. Vamos inverter as variáveis. Então ficamos com x vai ser igual a 2 vezes y menos 3 sobre 3y mais 2. Depois da inversão, agora vamos ter que colocar em evidência o y, ou em isolamento, bem dizer, isolar o y. Então, para isolarmos y, meio extremos, ficamos com o quê? 2 vezes y menos 3 vai ser igual a x vezes 3y mais 2. Em seguida, vamos continuar, ficamos com o quê? Com 2 vezes y menos 3 vai ser igual a 3xy, produto aqui, disponibilidade, mais 2 vezes x. O que nós queremos aqui é isolar o y. Então vamos passar o que tem y para o primeiro membro. Então ficamos com 2 vezes y, este passa para lá, ficamos com menos 3x
xy vai ser igual a 2x mais 3. Agora, nós queremos isolar o y. Aqui temos y, aqui temos y. Então, podemos colocar em evidência. Então, ficamos aqui com y sendo igual vezes, se colocamos em evidência o y aqui resta 2 menos 3x sendo igual ao quê? A 2x mais 3. Queremos isolar o y, então o y deve estar sozinho no primeiro membro. Com isso, ficamos com y deve ser igual a 2x mais 3 a dividir por 2 menos 3x. Então, esta aqui é que é a função inversa. Então, podemos ver aqui que, para tal, temos como opção C, que é a nossa opção correta. Aqui temos a opção correta, é a opção C. Esta é a nossa opção correta. O número 33 agora, temos aqui a questão, qual é o valor deste limite? Então, temos aqui o número 33. Queremos o valor do limite quando x tende a 2 de o quê? Para economizar espaço, de 1 sobre x menos 1 sobre 2, isso tudo vezes 1 sobre x menos 2. Primeiro, nós sabemos que para resolver o limite, a primeira coisa a fazer é substituir pelo valor da tendência. Então, vamos colocar aqui o valor no lugar de x pela tendência. Ficamos com 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, 2 aqui no lugar de x, vezes 1 sobre 2 menos 2. 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 0 vezes 1 sobre 0. Então ficamos aqui com 0 sobre 0. E esta é a nossa indeterminação. Então vamos levantar a indeterminação agora. Vamos levantar a indeterminação. Vamos ter aqui, resolvendo o limite, quando x tende a 2, de 1 sobre x menos 1 sobre 2, depois 1 sobre x menos 2. Ok, então aqui vamos fazer MC, nesse primeiro fator de produto. Então, fazendo MC, ficamos com limite, quando x tende a 2, de o quê? Fazendo MC, aqui MC, 2 e aqui x. Ficamos com 2 vezes 1, ficamos com 2 menos x sobre 2 vezes o x. Isto aqui vezes 1 sobre x menos 2. Queremos eliminar essa indeterminação. Portanto, aqui podemos ver, se colocarmos de novo o 2, ainda vamos com a indeterminação. Mas aqui temos o quê? Temos 2 menos x, e aqui temos x menos 2 e aqui temos 2 menos x. Então podemos ver que a posição entre esses só está invertida. Então podemos multiplicar pelo menos 1 em cima e embaixo para igualarmos uma das duas. O que estamos a falar aqui? Vamos dizer o seguinte. Aqui podemos fazer probabilidade distributiva primeiro, antes disso. X menos 2 vezes, distribuindo 2 menos x vezes 1, ficamos com 2 menos x sobre 2x vezes x menos 2, ficamos com 2x vezes x menos 2. Aqui temos a expressão aqui, 2 menos x, aqui temos x menos 2. Há uma pequena a inversão onde? No sinal de subtração. Então, para tal, nós podemos multiplicar por menos 1 o numerador e tal como o denominador para que tenhamos o mesmo valor em cima e embaixo. Menos 1 vezes 2x vezes x menos 2. E também aqui, menos 1 vezes 2 menos x. Com isso, o limite, quando x tende a 2, podemos multiplicar aqui em cima para termos essa expressão, ou aqui embaixo para termos a expressão do numerador. Então, vamos fazer a questão de multiplicar aqui no numerador. Multiplicando o numerador, ficamos com menos 1 vezes 2 dá menos 2. E menos 1 vezes menos x dá x. Isso aqui sobre menos 1 vezes 2x vezes x menos 2. Daqui já podemos ver que temos
expressão semelhante numerador e denominador. Podemos simplificar. Ficamos com nada mais, nada menos que limite, quando x tende a 2, de o quê? De o quê? Multiplicando, aqui ficamos com menos 2x, aqui no numerador é 1. Então já podemos colocar o valor da tendência. Então ficamos com 1 sobre menos 2 vezes 2. Então ficamos com menos 1 sobre 4. Então este é o valor deste limite. Ficamos aqui com a opção B, que é a opção correta. A opção correta é a opção B. Para o número 34, nós temos o que aqui? Qual o valor do limite? 34. Queremos saber qual é o valor do limite quando x tende a mais infinito de 2x menos 1 sobre 2x mais 3. Depois elevado a x menos 2. Primeiro é vermos a indeterminação. Então vamos lá. Se a indeterminação não colocamos aqui, se a gente colocar aqui podemos ver que este limite aqui, ou vamos dizer o seguinte, colocar o limite dessa base, limite do que? Da potência. Limite de 2x menos 1 sobre 2x mais 3, isso tudo elevado ao limite de x menos 2. Isso quando x tende a infinito. Aqui x tende a mais infinito. Podemos ver que aqui, colocando mais infinito, esse tende também a mais infinito. E aqui, simplificando 2x com 2x dá quanto? Dá 1. Então, esse limite de denominação é 1 elevado ao infinito. Então, esse limite nós chamamos de limite euleriano. Porque, ao resolver, nós colocamos a constante de Euler elevado a limite quando x tende a mais infinito do que? Da base. A base aqui, essa potência aqui, é 2x menos 1 sobre 2x mais 3 menos, colocamos sempre, precisamos de um menos 1 vezes o expoente, que é x menos 2. Isso vai ser igual a Euler. Aqui vamos fazer MC, limite, quando x tende a mais infinito, de o quê? De 2x menos 1, este aqui, MC entre esses dois aqui, é 2x mais 3, então aqui colocamos 1, aqui colocamos 2x mais 3. X menos 1 dá menos 2x mais menos 1 dá menos 2x, depois menos 3, isso tudo sobre 2x mais 3 vezes x menos 2. Então, podemos ver aqui que temos o quê? 2x menos 2x são simétricos, então podemos simplificar. Isso vai ser igual a Euler elevado ao limite, quando x tende a mais infinito, de o quê? Menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, menos 4 sobre 2x mais 3, isso vezes x menos 2. Então, isso vai ser igual a Euler elevado ao limite, quando x tende a mais infinito, do que? Propriedade distributiva. Distribuindo, ficamos com x vezes menos 4, ficamos com menos 4x menos. Menos com menos dá mais o 8, que é 4 vezes 2, sobre 2x mais 3. Aqui, o que nos resta é só dividir o 4 pelo 2, menos 4 pelo 2. Então, ficamos com Euler elevado a menos 2. Então, essa é a nossa resposta. Então, podemos ver aqui que não temos nenhuma opção correta. Então, aqui não há opção correta. Não há opção correta. Para o número 35, também é uma questão de limite. Diz o quê? Qual é o valor do limite? 35 pede o limite quando x tende a 0 de seno de 3x sobre 5x. Nós podemos resolver aqui, colocar em determinação, tudo, mas tem um atalho. Nós vamos resolver pela regra seno de 3 vezes 0 sobre 5 vezes 0. Então, isso é igual ao quê?
Seno de 0, aqui vai ser seno de 0 é 0, e aqui 0. Esta vai ser a nossa determinação. Então, resolvendo, o limite seno de 3x sobre 5x. Aqui nós temos que nos recordar dos limites notáveis. O limite notável que diz o seguinte: limite, quando x tende a 0, de seno de ax sobre ax é igual ao número 1. Então, nós podemos ver que aqui o argumento aqui é 3x e aqui o denominador é 5x. Então, nós também temos que ter 3x aqui para isso dar 1. Então, o que significa? Nós podemos passar este 5 para outro, para fora do limite. Então, ficamos com 1 sobre x, limite de o quê? De x tender para 0, de seno de 3x sobre x, porque o 5 sai para fora. Então, o que nós queremos, aqui temos o quê? AX, aqui AX. Se aqui temos 3x, falta o quê? O 3. Então, podemos multiplicar isso por 3 numerador e também por 3 denominador. Com isso, ficamos com esse 3, pode passar para fora, ficamos com 3 sobre 5, limite, quando x tende a 0, de o quê? Seno de 3x a dividir por 3x. Logo, esse limite aqui tende ao número 1. Portanto, ficamos com 3 sobre 5 vezes número 1, que dá 3 sobre 5. Então, a opção correta é a opção A. Eu disse que havia uma outra maneira mais simples, era qual? É só vermos o quê? Vermos os fatores que estão, os coeficientes estão aqui. Aqui temos 3, aqui temos 5. Logo, o limite ia dar logo 3 sobre 5, sem sofrermos resolver. Para o número 36, pede o quê? Considera a função f de x igual a 3 menos x, se x for menor ou igual a 1, e x sobre 2 mais 1, se x for maior que 1. Qual é a afirmação correta? Aqui queremos ver a continuidade. Para a continuidade de função, uma função é contínua quando obedece 3 condições. Primeira, a imagem deve existir. Segunda, o limite deve existir. E terceiro, a imagem deve ser igual ao limite. Primeiro, no limite, nós temos dois limites. Limites de quê? Laterais. Limite à esquerda e à direita. O limite só existe quando os dois limites forem iguais. Limite à esquerda, nós pegamos aqui no menor e à direita no maior. Então, vamos tentar ver aqui. Eu vou colocar aqui. Vou colocar a função f de x igual a 3 menos x, se x for menor ou igual a 1, e x sobre 2 mais 1, se x for maior que 1. Então, a imagem nós podemos colocar aí quando pegamos em termos de igualdade. Imagem no ponto 1 neste caso. f de 1 é igual, colocamos 1 aqui, 3 menos 1 deve ser igual ao quê? A 2. Esta é a imagem. Falta o limite, os limites laterais. O limite, quando x tende aqui ao ponto 1 menor pela esquerda, colocamos esse trecho aqui, ficamos com x menos 3 menos x. Portanto, isso é igual a 3 menos 1, que vai dar 2. O limite à esquerda é 2. Agora vamos para o limite à direita. Vou colocar aqui limite, quando x tende a 1, à direita. Essa imagem aqui em cima fica à direita. X sobre 2 mais 1. Colocamos 1 no lugar de x, ficamos com o quê? 1 sobre 2 mais 1. Metade mais 1 dá 1/2, que é 3 sobre 2. O que nós podemos ver aqui? Podemos ver que os limites laterais são diferentes. Logo, o limite não existe. Então, quando na função o limite não existe, a função ela é descontínua. Só que aqui temos descontínua eliminável e descontínua de primeira espécie e de segunda espécie. Então, quando que é eliminável? Uma função descontínua é eliminável quando o limite existir primeiro. Mas como não existe o limite, então não é descontínua eliminável. Então,
é de primeira ou segunda espécie? É de primeira espécie quando o quê? Quando o limite não existe e os limites laterais são pontos fixos. Neste caso aqui, 2 e 3 sobre 2. Então, podemos dizer que é uma função descontínua não eliminável de primeira espécie. É opção B. O número 37. No 37, pede o quê? Quais são os pontos críticos da função f de x igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 4. Queremos pontos críticos. Então, para termos pontos críticos, nós temos que determinar a primeira derivada dessa função aqui. Então, a primeira derivada dessa função é igual a quê? Vou colocar aqui x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 4. A sua primeira derivada. E é derivada do quociente. Então, o que vai acontecer? Do quociente da divisão. Primeiro, derivamos o numerador vezes o denominador não derivado menos o numerador não derivado vezes a derivada do numerador. Isso aqui tudo sobre o denominador ao quadrado. Portanto, ficamos com a primeira derivada sendo igual a derivada de 2 elevado a x dá 2x vezes x ao quadrado menos 4 menos x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado menos 4 é 2x, isso tudo sobre x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Operando aqui 2x vezes x ao quadrado, ficamos com 2x ao cubo menos 2x vezes menos 4, ficamos com menos 8x. E aqui menos 2x ao cubo sobre x ao quadrado menos 4, tudo isso ao quadrado. Então podemos ver que aqui temos fatores, fatores simétricos. Então e podemos simplificar, nos resta aqui o menos 8x sobre x ao quadrado menos 4. Esse é o valor da primeira derivada. Então, para encontrarmos os pontos críticos, nós temos que igualar a zero a primeira derivada. A primeira derivada deve ser igual a zero. Então, isso implica que o menos 8x sobre x ao quadrado menos 4 seja igual a zero. Meio extremos, ficamos com menos 8x sendo igual a zero. Portanto, o x é igual a zero. E podemos ver aqui que x igual a zero é a opção A. Aqui temos o que? É a opção A. Número 38 diz em que intervalo a função é decrescente. Então, com a ajuda da primeira derivada, nós podemos também ver aonde a função é decrescente. Como vamos fazer isso? Já temos a primeira derivada. Então, a primeira derivada nos ajuda a estudar o que? A monotonia, o crescimento e decrescimento de uma certa função. E a função é a mesma. Então, já temos o que? O ponto crítico. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer uma tabelinha aqui. Vamos fazer uma tabela. Vamos colocar aqui o x. Aqui vamos colocar o quê? A primeira derivada. E aqui vamos colocar a função. Ok, vamos perceber o seguinte. O ponto crítico é o ponto x igual a zero. É o ponto crítico. O que é ponto crítico? É o máximo ou o mínimo de uma função. Então, o que significa? Antes do ponto crítico, a função ou é crescente ou é decrescente. Então, o antes aqui é dizer de menos infinito até chegarmos no ponto crítico que é o zero. A função vai ter um crescimento diferente. E no zero temos o ponto crítico. E do zero até o mais infinito teremos um outro crescimento. Outro decrescimento, neste caso uma outra monotonia. O que vai acontecer aqui? Se a primeira derivada é negativa, nesse intervalo for negativa, então a função é decrescente. For positiva, então é crescente. Então vamos pegar aqui, colocando zero na função original, ficamos aqui com zero, aqui zero, aqui zero. Então ficamos com zero, zero. Ficamos com zero sobre menos 4, que dá zero. Colocando zero na primeira derivada também dá zero, na função também dá zero, aqui zero.
Portanto, o que vamos fazer aqui? Vamos pegar valores menores que este aqui. Por exemplo, menos 1. Colocamos onde? Na primeira derivada, que é este aqui. Então, se a gente colocar aqui, ficamos com o quê? Com menos 8 vezes menos 1 sobre menos 1 ao quadrado sobre 4, isso tudo ao menos 4, tudo isso ao quadrado. Aqui sempre vai dar um número positivo e aqui também vai dar um número positivo. Então, positivo com positivo dá um número positivo. Quer dizer que aqui a função a primeira derivada é positiva, quer dizer que a função ela é crescente. Se aqui é positiva, vamos pegar um outro número, 2, que é maior que 0. Ficamos aqui com 2 vezes este aqui que é menos 8, sobre 2 menos 4 ao quadrado. Isso é o quadrado ao quadrado. A 2 não pode, porque vai anular essa parte, ok? Então eu vou colocar um 3. Aqui um 3. Vai dar um número negativo no numerador, o menos 24, e aqui também vai ser um positivo. Positivo com negativo dá negativo, então negativo e a função é decrescente. Então aqui ficamos com o quê? Opção correta, ela é decrescente de onde? De 0 até mais infinito. O 0 é aberto. Então não temos aqui, não temos 0 até mais infinito com um conjunto aberto. Então o que quer dizer? Não há opção certa. Não há opção certa. Não há, pelo que nós podemos ver aqui. Para o número 39, é um problema. Vamos lá ver. Diz o quê? Um indivíduo dispõe de 20 metros de arame, com os quais quer vedar um pequeno parque de forma retangular num terreno que tem à sua disposição. Qual é a área máxima? Ok. Aqui, vou colocar o número 39. Aqui dizem o quê? Dizem que a pessoa dispõe de 20 metros de arame. Vamos dizer que o total de arame que ele tem, o comprimento total de arame é de 20 metros. E quer vedar um terreno retangular. O terreno é da forma do retângulo. Até vou esboçar aqui. O terreno é dessa forma aqui, é um retângulo. Ok, temos aqui o comprimento e temos aqui a largura do nosso retângulo. Vedar tudo isso deve ser igual a quanto? O comprimento do arame é de 20 apenas. Então, queremos saber a área máxima. Primeira coisa, temos que calcular o perímetro. O perímetro máximo deve ser de 20. O que é perímetro de um retângulo? O perímetro de um retângulo, eu vou mudar de cor. O perímetro de um retângulo é igual ao quê? 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Ok. O comprimento e a largura não sabemos, mas nós sabemos que o comprimento total aqui, o perímetro é de 20 metros. Então vou colocar aqui 20 metros deve ser igual a 2 vezes. Podemos colocar a evidência aqui, 2. Isto aqui, 2 vezes comprimento mais a largura. Então, com isso, o comprimento mais a largura é igual ao quê? A 20 a dividir por 2. Então, o comprimento mais a largura é igual a 10 metros. Mas o que nós queremos não é o comprimento e a largura, mas é a área máxima. E a área do retângulo é o quê? O comprimento vezes a sua largura. Então, nós temos aqui o comprimento mais a largura é igual a 10 metros. Podemos colocar em evidência, podemos isolar uma das medidas, ou o comprimento ou a largura. Isolando o comprimento, ficamos com o comprimento igual a 10 menos a sua largura. Então, aqui no lugar do comprimento, nós vamos colocar 10 menos a largura. A área vai ser igual a quê? 10 menos a largura vezes a largura. A área é igual a quanto? 10 largura menos largura ao quadrado. Esse problema é um problema de otimização. Quer dizer, temos que otimizar usando o que? Derivada. Para tal, vamos aplicar a primeira derivada da área aqui. A derivada da área é igual a 10 largura menos comprimento, isso tudo ao quadrado. Isso aqui, a sua derivada. Derivando aqui, a área vai ser igual a quanto? Derivando de 10L em relação a L é 10 menos 2 vezes L. Então, se queremos
a área máxima, temos que aplicar a primeira derivada, já foi aplicada. Então aqui o que falta é igualar a zero a primeira derivada. A primeira derivada deve ser igual a zero. Isso quer dizer que 10 menos 2 vezes L deve ser igual a quanto? A zero. Então 10 é igual a 2 vezes L. Esse passa para outro membro. Portanto, L é igual a 10 sobre 2, que dá-se 5. A nossa largura é de 5. Falta o nosso comprimento. Para termos o comprimento, voltamos aqui. Já temos a largura, podemos substituir pelo valor. Então, o comprimento é 10 menos a largura. Então, o comprimento vai ser igual a 10 menos 5, que vai dar 5. Então, para que ele cubra com o arame deste comprimento aqui, ele vai, o retângulo deve ser de 5, largura e comprimento. Então, para a área máxima, a área aqui, comprimento vezes largura. Então, é 5 vezes 5, que vai dar 25 metros quadrados. Então, aqui ficamos com a opção B. Para terminarmos com o nosso exame, temos aqui o número 40, diz o que? Considera a função. Número 40 diz considere a função. A função é esta aqui. A função é esta aqui. A função é f de x igual a x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x. Qual é o intervalo em que o gráfico tem concavidade? Qual é o intervalo onde o gráfico tem concavidade voltada para cima? Então, para isso nós temos que aplicar a segunda derivada. Então, primeiro, a primeira derivada é igual ao que? X ao quadrado menos 6x ao cubo neste caso, mais 8x. Aplicamos a primeira derivada, ficamos com a primeira derivada sendo igual ao que? 3 cai, ficamos com 3x ao quadrado, diminui uma unidade aqui, menos o que? 2, 10 seu expoente, vezes 6, este aqui, x mais 8. Então a primeira derivada é 3x ao quadrado menos 12x mais 8. Esta é a primeira derivada, mas concavidade a gente estuda na segunda derivada, então temos que derivar de novo. A segunda derivada, que é a derivada da derivada. Então, 3x ao quadrado menos 12x mais 8. Queremos a sua derivada. Então, a segunda derivada é igual ao que? Cai também, ficamos com 6x menos 12. Essa é a segunda derivada. Se a gente quer saber o intervalo onde o gráfico é voltado para cima ou para baixo, temos que igualar a zero a segunda derivada. Igualamos a zero a segunda derivada. Isso quer dizer, a segunda derivada é esta, 6x menos 12 deve ser igual a zero. Portanto, 6x deve ser igual a 12, x deve ser igual a 12 a dividir por 6, que dá 2. Então, esse aqui é o ponto de inflexão, é o ponto onde a segunda derivada é nula. Então, para nós vermos aonde a concavidade é voltada para cima ou para baixo, vamos fazer o mesmo que a gente fez aqui, com a primeira derivada. Agora vamos fazer também uma tabelinha. Vamos fazer uma tabela aqui. Espero que todo mundo esteja a ver. X, a segunda derivada neste caso, e a função. Iniciar de menos infinito até no ponto de flexão, que é 2. 2 de 2 até ao mais infinito. Se a segunda derivada é negativa, então a concavidade é voltada para baixo. Se é positiva, é para cima. E aqui, no ponto 2, a segunda derivada é nula. Ok, o que vamos fazer aqui? Pegando valores menores que o 2, neste caso o 0. Coloco aqui 0, vai anular. Coloco o 0 aqui na segunda derivada. Coloco o 0 aqui, 0. 6 vezes 0 dá 0. Menos 12 dá menos 12. Então fica negativa aqui, voltada para baixo. Só para pegar um número maior que 2, coloco aqui um 3. 3 dá quanto? Com 3 dá 18. 18 menos 12 dá 6. 6 é positivo, então para
para cima. Então, a concavidade é voltada para cima, de onde? De 2 até mais infinito. Ficamos aqui com a opção D. Terminamos a resolução do nosso exame. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo.